Então, Hebreus capítulo 9, vamos começar a partir do versículo 11, não é? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não foi criado por homens, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Passa a caneta aí debaixo, não é? Tenha pena de riscar a Bíblia, não. Você riscando aprende mais. Uma eterna redenção. Então aqui está dizendo que o sacerdócio, o tabernáculo agora, sumo sacerdote dos bens futuros, não é? Por um maior e mais perfeito tabernáculo. Porque o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, foi projetado por Deus. Mas Deus mandou fazer aquele tabernáculo de materiais conhecidos, não é? De materiais artificiais, com colunas de madeira, revestidas de ouro, não é? Com cobertura de diversas capas, de cores diferentes, não é isso mesmo? Com véus de tecido bonito, entende? Altar de bronze, que era o altar do holocausto, a pia em que o sacerdote tinha que se lavar antes de entrar no lugar santo, tudo materiais aqui da terra. Entrando no lugar santo, ele tinha lá a mesa com os pães da proposição, a gente já explicou, que representa Cristo, o pão da vida, tá certo? Aí tinha o castiçal, que representa Cristo, a luz do mundo, não é? Tinha os pães, tinha a mesa, o castiçal, etc. E dentro do lugar santíssimo tinha a arca, onde estava a vara de Arão que floresceu, não é? Uma unidade lá do maná, não é? E as tábuas da lei que Deus entregou para Moisés passar para o povo. Tudo isso coisas materiais. E como eram coisas materiais aqui da terra, essas coisas todas pereceram. Dizem que a arca de ouro ainda está em algum lugar, não sei. Até hoje não descobriram, não é? Me lembro quando eu era jovem, eu assisti um filme em que falava na arca. A arca estaria escondida no lugar, era um pessoal fazendo uma expedição para encontrar a arca, etc. Mas tudo na ficção. Dizem que a arca está lá na Etiópia, porque os etíopes, em grande parte, se converteram ao judaísmo, não é? A rainha de Sabá, que era etíope, veio para lá, para Israel, se lembra, não é? Visitar Salomão e elogiar pela sua riqueza, pela sua sabedoria, e ela ficou admirada, disse que nunca tinha visto um homem tão sábio como Salomão. Por isso essa ligação com a Etiópia, alguém imagina que a arca esteja lá. Outros já dizem que a arca está lá em Jerusalém, no lugar do templo, que hoje é uma mesquita muçulmana, não é? Mas aquilo vai sair dali, se Deus quiser. Mas nada daquilo foi perfeito, irmãos. As cortinas se acabaram, os véus se acabaram também. O altar de bronze, ninguém sabe, deve ter sumido também, não é? E de fato, muitos daqueles instrumentos foram levados para o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. Depois Herodes, para agradar os judeus, fez um outro templo também bonito, não é? Mas, pela desobediência do povo, Deus permitiu que os romanos invadissem, destruíssem Jerusalém, destruíssem o templo, e todos aqueles utensílios foram destruídos ou roubados, levados pelo exército. Ninguém sabe se eles levaram a arca e para onde. Então tudo foi imperfeito. Mas aqui está dizendo que Jesus, nosso sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta geração.
Onde é o tabernáculo que nós vamos, Jesus preparou para nós? É lá no céu, na presença de Deus, irmãos. Ninguém pode destruir, não é verdade? Ninguém pode destruir, tá certo? Também ele diz que não é mais com sangue de bode, de bezerro, não é? Mas pelo seu próprio sangue, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui devemos chamar a atenção para algumas coisas. Vocês sabem que tem hoje até no Facebook eu vi, uma pessoa botou, um calvinista, um crente calvinista, colocou lá, não existe livre-arbítrio. O calvinismo ensina isso. Você não tem livre-arbítrio. Não tem livre vontade, não. Você só faz o que Deus quer que você faça. Então, segundo Calvino, e os calvinistas radicais, aquela menina está sentada naquela cadeira ali, porque Deus destinou ela para sentar ali. Ela não teve vontade, não. O irmão Carlos cantou hoje, foi Deus que mandou para ele cantar hoje aqui. Eu estou com esse paletó, não é porque eu resolvi botar, não. Foi Deus que mandou eu botar. Escolhi essa gravata, foi Deus que mandou eu colocar. Eu não, segundo esse teólogo, acabou o livre-arbítrio depois que Adão pecou. Mas não é assim, meu irmão. Não é assim. Isso é dizer que Deus faz cada pessoa de autômato, fantoche. Tem um livro que eu li faz muitos anos, chamado Os Fantoches de Deus, do William Sheldon. Os Fantoches de Deus. Exatamente ele criticando a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica quer que Deus dirige todo mundo, etc., e chama de fantoche de Deus. Na doutrina calvinista, as pessoas são vistas por eles como se fossem fantoches, marionetes. Sabe o que é marionete? Que tem aqueles cordõezinhos que mexe assim, pronto. Então tudo é Deus que determina na sua vida, porque para eles a salvação não é para todos. A salvação não é para todo mundo, não. Já expliquei isso aos irmãos, não é? Isso é um absurdo. Isso é uma doutrina cruel e enganosa. Por quê? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou os eleitos, foi assim? Deus amou os eleitos, predestinados, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo eleito que nele crê seja salvo. Isso não é da Bíblia verdadeira. Deus amou o mundo, quer dizer, amou a humanidade, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, nada de eleito, todo aquele que nele crê, todo aquele quer dizer qualquer pessoa. Agora, a condição indispensável é, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, não pereça, mas tem a vida eterna. Então, a salvação é para todos, mas só tem acesso quem crê. Deu para entender, meu irmão? Então você explica ao seu colega que é calvinista, a salvação é para todos, como diz um certo teólogo, ela é suficiente para todos, mas só é eficiente para quem crê. Viu? E aqui fala de eterna redenção. Eles pegam isso, olha, uma vez salvo, para sempre salvo. Não pode perder a salvação. Onde é que tem isso na Bíblia? É porque ele lê um versículo e esquece de ler outro. E quando ele lê o outro, procura ajustar a sua doutrina. Não. Tem uma regra de interpretação bíblica que diz: a Bíblia interpreta a ela mesma. Você não tem que interpretar a Bíblia segundo o teólogo Armínio, que é o que a maioria dos pentecostais crê, que ele interpretou certo, e nem tampouco por Calvino, nem por Lutero. Não, temos que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Quer ver um exemplo? Sim, além de fazer a gente de marionete, ele faz Deus um tirano cruel, que discrimina as pessoas.
O Deus de Calvino, ele faz acepção de pessoas. Terrível isso. Pois a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tem vários versículos com isso. E diz mais que ele condena quem faz acepção de pessoas. Discriminação. Então ele diz, não, a salvação não é para todo mundo, é para os eleitos. Deus amou o mundo de tal maneira. Ide por todo mundo e pregar o evangelho aos eleitos. Não. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura na terra. Por quê? Porque Deus amou toda criatura. Aí Jesus diz, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. A chave aí é o verbo crer, é a fé em Jesus. Aí Paulo em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé em Jesus. E tem mais, aí você pode dizer, não, então crê e obedece, tá bom, mas tem outro detalhe. Vamos abrir aí no próprio livro de Hebreus, volte a página aí, Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9. Passa a caneta aí, menina, pode passar a caneta. Hebreus 5, 9. Vamos ler? Eu disser 1, 2, você lê comigo. Hebreus 5, 9. 1, 2. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está vendo aí? Não é só crer não. É só crer não. Tem que crer e tem que obedecer. E para você obedecer, você tem que se santificar. Entendeu? É uma cadeia de mandamentos, de orientações, doutrina, que você não pode pegar só um pedaço e deixar o outro para lá, não. A fé sem obediência não vale nada. Tem muita gente crente que vai para o inferno. Crê em Deus, foi batizado do Espírito Santo, entendeu? Dá boas ofertas e vai para o inferno. Crê na Bíblia, mas não obedece. Não se santifica. Não é? 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Então a eterna salvação é para quem é santo em toda maneira de viver. É para quem crê, é para quem obedece, é para quem é santo. E para que santo é o estado daquele que obedece. Se separou. Agora, para você ser santo, não é ser só membro da Assembleia de Deus, não. Não é não, senhor. Hebreus 12, 14. Eu sei decorado. Eu segui a paz com todos. Não vivo brigando com ninguém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto. Não adianta. A salvação é eterna? É. Mas não é só para quem aceitou, não. É eterna para quem aceitou, crê em Jesus, obedece, entendeu? E é santo. E para ser santo tem que se santificar. É um processo difícil. A doutrina da santificação tem alguns períodos. Por exemplo, a pessoa chegou aqui na frente, aceitou Jesus. Vamos dizer que ela aceitou de verdade, de coração. Na hora que ela aceita Jesus de verdade, acontece um fenômeno espiritual chamado novo nascimento ou regeneração. Deus os faz uma nova criatura.
Ele nasceu no dia 5 de janeiro de 1960 e pouco. Para Deus não interessa. Ele quer saber o dia em que ele nasceu de novo. É anotado lá no céu, não é o dia que ele nasceu do vento da manhã. O anjo anota lá o dia que ele nasceu de novo. Viu? Quem se lembra do corinho? Acho que eu vou cantar com vocês, deixa eu ver se eu me lembro. Esse corinho é interessante, eu cantava com a mocidade lá em Natal. Aprendi no Ceará. É sobre o dia que você aceitou Jesus. Começa pela segunda, eu vou cantar para você, depois você repete. Vamos lá, irmão, prepara aí, não sei se é dó maior, ré maior ou ré médio, não sei. Vamos lá, é assim, ó. Foi na segunda-feira que Cristo me salvou. Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Tá bom? Agora, quando a gente cantar, foi numa segunda-feira que Cristo me salvou, se levante só quem aceitou Jesus na segunda-feira, tá? E fique em pé. Senta não. Tá pronto aí? Instrumental? Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Cadê o pessoal segunda? Segunda-feira que Cristo me salvou. Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Só duas pessoas. Irmã, fique em pé, por favor. A irmã que aceitou na segunda, Ricardo, fique em pé. Pronto, permaneça em pé. Permaneça em pé. Vamos para terça-feira. Você vê como aceita pouca gente na segunda, né? Quer dizer que a gente evangeliza pouco na segunda. Tá bem? Cadê? Pronto, fica aí. Fica aí. Agora, terça-feira. Foi numa terça-feira que Cristo me salvou. Foi numa terça-feira que Cristo me salvou. Foi numa terça-feira que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Permanece aí, ó, tá vendo? Mais gente na terça-feira. É pouco ainda, né, irmão? Na terça-feira, tá? Terça-feira, fica de pé. Agora vamos para a quarta. Foi numa quarta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quarta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quarta-feira que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Pronto, pouca gente ainda. Permaneça em pé. Permaneça em pé, que aceitou na quarta. Isso não vai cansar não. Agora vamos ver quem aceitou na quinta. Lá. Foi numa quinta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quinta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quinta-feira que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Agora vamos ver na sexta. Sexta é culto e doutrina, né? Vamos ver. Foi numa sexta-feira que Cristo me salvou. Foi numa sexta-feira que Cristo me salvou. Foi numa sexta-feira que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Será que aceitou alguém no sábado, né, irmão? Fim de semana. Vamos lá. Foi num sábado que Cristo me salvou. Foi num sábado que Cristo me salvou. Foi num sábado que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Agora, domingo acho que tem mais gente, não é, irmão? Depois eu vou cantar. Foi num belo dia. Se você não sabe o dia que você aceitou Jesus, mas aceitou, tem consciência de que aceitou, aí você levanta no belo dia, tá? Vamos cantar no domingo. Então, foi num domingo que Cristo. Foi num domingo que Cristo me salvou.
Foi num domingo que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Bom, então, tem gente que ficou sentado, não se lembra qual foi, não é? Ou é filho de crente e não se lembra quando aceitou. Aí se levanta agora. Foi num belo dia que Cristo me salvou. Foi num belo dia que Cristo me salvou. Foi num belo dia que Cristo me salvou. Eu sei, foi a mão do Senhor. Dê glória a Deus por isto, não é, irmão? Dê glória a Deus que você aceitou Jesus. E foi nesse dia que você aceitou Jesus e foi escrito seu nome no cartório do céu, no livro da vida. A partir daí você nasceu de novo. Pode sentar, meu irmão. Tá certo? Então, para Deus, ninguém nasce do ventre, ninguém é salvo no ventre da mãe, não, senhor. A Bíblia tem predestinação de pessoas individualmente, apenas de 5 pessoas ou 4, se eu não estou enganado. Vou passar aqui para vocês anotarem. Pegue sua caneta e anote aí, para você dizer para quantas pessoas na Bíblia foram predestinadas desde o ventre. Aí sim, Deus é soberano e resolveu pegar alguns e fazer o nascer predestinado, não é? Para a salvação, tá bom? São pouquíssimas pessoas mesmo, pouquíssimas pessoas mesmo. Uma delas foi Jeremias. Jeremias disse que desde o ventre o Senhor chamou ele, desde o ventre, está entendendo? Desde o ventre, Jeremias. Isaías também foi chamado desde o ventre. João Batista foi chamado desde o ventre, né? A mãe dele era estéril, o pai já era velho, mas Deus falou com ele, disse: terás um filho, e porás o nome de João. Pronto, está vendo aí? E o outro que foi predestinado foi Jesus. Jesus, como homem, nasceu predestinado por Deus no ventre da bendita Virgem Maria. Tá certo? Então foi essas 5 pessoas só. Você conhece, e Paulo também. Paulo, perseguidor do Evangelho, né? Saulo. Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe. Só 6 pessoas. 6 pessoas apenas. Está vendo, meus irmãos? Então, Deus não faz acepção de pessoa. Ele pode fazer nascer uma pessoa predestinada hoje? Pode. Se ele tiver um propósito especial para aquela pessoa. Tenta agora, a predestinação que tem na Bíblia mais comum, e essa existe, é a predestinação coletiva. Coletiva ou corporativa também chamada. Os obreiros anotem isso, porque na igreja vocês muitas vezes vão ter que ensinar, tá certo? Como é a coletiva? O povo de Israel, por exemplo, o povo de Israel, meus irmãos, ele é um povo predestinado por Deus. Deus fez promessas a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência para sempre. Mas não quer dizer que todo judeu vai ser salvo, não. A Bíblia diz que, ainda que Israel só seja tantos como a areia do mar, só o remanescente será salvo. O remanescente, quer dizer, esses sim são predestinados e adoram a Deus e servem a Deus. Entendeu? Outra predestinação, a igreja. A igreja de Jesus, nem eu nem você vê ela na sua totalidade. Nós só vemos a igreja aqui de Parnamirim, não é? A congregação, você vê a igreja lá. Mas Deus vê a igreja desde os séculos passados, vê a igreja presente, a igreja futura, Ele vê tudo num momento só. A igreja é predestinada, a igreja não pode se perder, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, entende, irmão?
Não pode se perder. Agora, quem é a igreja? A igreja é formada de pessoas salvas, santas, lavadas e remidas no sangue de Jesus, que tem um nome escrito lá no livro da vida. Glorifique a Deus por isso. Essa é a igreja. Eu não vejo, eu só vejo quem está diante dos meus olhos, mas Deus vê todo mundo. E tem mais, Deus vê aqueles que já morreram. A igreja é formada por aqueles que já morreram, salvos, e os presentes, e os que vão ainda aceitar. Quem é que vê? Só Deus, porque Ele é onisciente, não é, irmão? Glória a Deus. Então, Ele traz eterna salvação, mas essa eterna salvação, ela eu faço questão de acentuar, para quem crê em Jesus como Salvador, segundo a sua palavra. Já disse, quem crê em mim, segundo as Escrituras, não é segundo a fé particular, não. Quem crê, segundo as Escrituras, não é? Rios de água viva manam do seu interior. E a Bíblia diz, ele falou disso, do Espírito que havia de dar a eles, Espírito Santo, glória a Deus. Então, eterna redenção, entendeu, meus irmãos? É muito importante entender isso, guardar isso, aprender isso, e não esquecer isso. O outro, porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos pecadores, os santifica quanto à purificação da carne, do corpo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Dê glória a Deus. Olha, falou o sangue de touro e de bode. Agora vamos dar um pulinho fora desse texto para esclarecer logo. Leia aí Hebreus 10:4. Vamos lá? Olha lá para frente, 10:4. Hebreus 10:4. E aí é só olhar para o outro lado, né? Vamos ler todo mundo junto, quando eu disser 2. 1, 2. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. A Bíblia explica ela mesma, irmão. E pastor, e aquele sangue todo que foi derramado, se viu para quê? Aqui diz, purificação da carne. Não foi que a gente leu ainda agora? Mas não da alma. Ninguém foi salvo pelo sangue de vaca, nem de touro, nem de bode. Eu expliquei na última reflexão aqui, que o sangue de Jesus teve efeito retroativo, não foi? Está lembrado? Teve efeito retroativo. Entendeu, meus irmãos? Deixa eu ver se nesse texto aqui tem uma coisa interessante também. Tá bom? É logo no versículo seguinte, o 15. Hebreus 9:15. Vocês vão ver aqui mais uma vez um reforço à doutrina que o sangue de Jesus teve efeito retroativo, salvou até Abraão. Todo mundo que morreu foi salvo depois que Jesus foi morto na cruz. É sério, né? Vamos ler comigo o 15, todo mundo lê, quando eu disser 2. 1, 2. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Qual foi o outro o Antigo Testamento, né? Quem foi, né? Primeiro Testamento é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o Testamento de Jesus, a nova aliança. Então está aqui dizendo que o sangue de Jesus, reconciliou, tá certo? Ofereceu a si mesmo, tá certo? Para, intervindo a morte, fazer a remissão das transgressões que havia debaixo do Antigo Testamento, da lei. Quem é? Jesus, está explicado aqui. Aí, relembrando a você, Romanos 3:26, volta lá para Romanos. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos, antes de Coríntios. Romanos 3:26.
Glória a Deus. Romanos 3, 26. Aliás, 25, irmão. 3, 25. Romanos 3, 25. Vocês vão ler comigo. Vou mostrar aqui que o sangue de Jesus teve efeito para trás. Tem para o presente e tem para frente também. A quem crê nele. 1, 2. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Pecado dantes atrás cometidos sobre a paciência de Deus. Jesus veio trazer essa remissão. E o pastor Nathanael me lembrou 2 versículos na escola dominical que eu achei muito interessante. Diga aí, Nathanael. Pode ler aí. Um momentinho, Hebreus 11, 13, abre aí, meu irmão. 11, 13, olha, 11, 13, lá na frente do que a gente vê, Hebreus 11, 13, vamos ler comigo. Quando aqui nesse capítulo 11, fala de Abraão, de Enoque, de Isaac, entendeu? De Sara, de Moisés, etc. Eram os heróis da fé, e eles morreram olhando para o futuro que eles não alcançaram. Vamos ler agora o 13. 1, 2, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está vendo? 39 e 40, né? Do mesmo capítulo? 39 e 40 do mesmo capítulo, vamos lá. Hebreus 11, 39 e 40. 39. 1, 2. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles só foram aperfeiçoados por causa de nós, que fomos salvos em Cristo Jesus. Está vendo, irmão? Doutrina é isso. Doutrina você tem que abrir a Bíblia, tem que ver textos paralelos, etc. Não é? Aí aqui mostra que onde há testamento, é uma coisa jurídica. O testamento só tem valor depois que o pai da família morre, não é verdade? Aí vai mais para frente, o versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Na lei de Moisés, para a pessoa ter a remissão do pecado dele, não era salvo não, mas ficava encoberto, tinha que matar um animal, tá certo? Mas diz que tudo isso era figura das coisas que havia de vir. 24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Dê glória a Deus, irmão. Jesus está no novo santuário, no céu, e comparece perante Deus. Volto para Romanos capítulo 8. Vamos lá, Romanos 8. Você vê como Jesus intercede por nós. Glória a Deus. Jesus intercede por nós. Isso, doutrina é isso. É Bíblia aberta, caneta na mão, coração bem aberto, não é? Sem nenhuma distração. Hebreus 8, 34. Hebreus 8, 34. Falando de nós. 1, 2. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Dê glória a Deus, meus irmãos. Viu? Jesus intercede por mim e por você.
Agora volte um pouco para você ver outro intercessor. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vê se todo mundo acha. Que doutrina você tem que entender. Tem que olhar, tem que ver, conferir. Romanos 8, 26. Quem achou, diga amém. 1, 2. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E o 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, meu irmão, procure ser santo, viu? E santa. E Deus nos abençoe, guardemos essas palavras, procuremos vivê-las, porque é para nossa segurança, fortaleza, viu? Da nossa alma, crescendo na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.